Racionalismo Cristão apresenta Programa Conversa com o Presidente. Toda terça-feira, às 20 horas. Apresentação: Gilberto Silva. No ar, Conversa com o Presidente. Realização: Racionalismo Cristão. Fortalecer, esclarecer, espiritualizar. Olá, amigos! Muito boa noite! Sejam bem-vindos aqui à nossa conversa da Revista Semanal da Espiritualidade, falando para a Rádio Razão, ao nosso canal do YouTube, também nossa página no Facebook. Hoje, 23 de setembro de 2025, 19 horas e 58 minutos, aqui no Rio de Janeiro, e a gente está esperando vocês aqui para o nosso terceiro Congresso Mundial em novembro. E é muito importante que vocês se inscrevam logo, não deixem para amanhã o que pode ser feito hoje. Olha, o nosso tema aqui, quem é que já não teve decepções na vida? Mas o que essas decepções podem ensinar? Vamos ver isso juntos, com as opiniões de vocês, com a nossa reflexão, enfim, com o que esse tema pode nos ensinar. E realmente podemos tirar muitas lições dessas situações da vida, não resta a menor dúvida. Temos também a orientação do nosso mestre da espiritualidade, Humberto Rodrigues, ao final, para fechar com chave de ouro aqui a nossa conversa. Temos a enquete sobre esse tema, temos também aqui a nossa crônica, não é verdade? Vídeos produzido aí com a ajuda da inteligência artificial e tudo mais que a nossa conversa nos proporciona. E outras novidades, claro, mas tudo isso daqui a pouco, depois da limpeza psíquica. E vamos juntos então agora prestar atenção no sentido, no valor, no conteúdo das palavras que compõem as irradiações. Vamos lá? Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores
para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Agora sim, revigorados, fortalecidos pela limpeza psíquica, podemos juntos, nos próximos 55 minutos, um pouco mais, aqui, tratarmos da espiritualidade defendida, divulgada pelo racionalismo cristão, não é verdade? E olha, a enquete já está aí à disposição de vocês nos chats. A pergunta é muito simples. As decepções devem ser vistas apenas como fatalidades, sem nenhum valor formativo ou educativo? Sim ou não? Tá muito simples, né, gente? Vou repetir. Olha lá. As decepções devem ser vistas apenas como fatalidades, sem nenhum valor formativo ou educativo? O que é que você acha? Dá a sua resposta. E no final a gente vem aqui com a resposta oficial aqui da gente tratando desse tema. Bom, nós vamos trazer novamente aqui o tema central, né, do programa. As decepções podem ensinar? Não é uma pergunta, é uma afirmação, viu? Eu é que estou flexionando aqui. As decepções podem ensinar, sim, não resta a menor dúvida. Mas, primeiro, vamos aprender com a mensagem da semana, que foi preparada aqui com um texto da gente e a arte de Lilian Lúcia, de Cabo Frio, e música do Yatsen. A música não é dele, né? A música é livre aqui através do Google. Vamos lá. Amigos, se a dedicação à integridade e à ética fosse a mesma conferida aos desejos passageiros, a sociedade já estaria muito mais adiantada no caminho de uma convivência justa e solidária.
Esse avanço, porém, não nasce de mudanças bruscas, mas de um despertar contínuo, fortalecido pelo esclarecimento espiritual, que valoriza o que é essencial e não o que é apenas aparência. Excelente semana a todos. Gilberto Silva. Gostaram? Esperamos que sim, não é? Olha, temos aqui também os chats, né? Facebook, YouTube, Alci Lima, o Oscar Bera, a Rosemary Nunes, Geraldo Magela, quem mais? Passa muito rápido, Vânia Lúcia, Oswaldo Hélio, Edmeia Antonino. A gente fica muito feliz com a companhia de vocês e claro, nós também queremos que vocês interajam conosco, né? Mas aqui está a mensagem do dia, que nos diz o seguinte: o verdadeiro amor é desinteressado, porque se alia ao sacrifício. Nada pede, nada reclama, nada exige e tudo oferece desprendidamente. Olha, diferentemente do que algumas pessoas possam ter pensado, não estamos afirmando que o amor é sacrifício. Ele se alia no sentido, ao sacrifício, no sentido de que ele não pede nada, né? O amor verdadeiro não reclama de nada, não reivindica nada, não quer nada em troca, ou seja, nada exige e tudo oferece desprendidamente. Por exemplo, amor de mãe, que é coisa mais desinteressada e diríamos que livre, não é? De quaisquer exigências, e sem dúvida alguma, algo que se alia mesmo, se necessário, ao sacrifício. Aí está a mensagem do dia e foi extraída, claro, de obras editadas pelo Racionalismo Cristão. O pessoal vai lá, pega um texto de uma obra e traz aqui para vocês, para que vocês possam refletir, por exemplo, hoje, sobre o amor verdadeiro. É lírico, é bonito, mas não tenho dúvida de que é uma afirmação muito espiritualista, não é? E não poderia ser diferente do racionalismo cristão, que é uma filosofia espiritualista. Bom, e você já se inscreveu em nosso congresso, no Congresso Mundial do Racionalismo Cristão, que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de novembro próximo? Não se esqueça que dia 20 é feriado no Brasil, né? Então isso facilita a sua vinda, porque muita gente faz a chamada ponte do feriado. Feriado na quinta, o pessoal emenda a sexta, né? Folga na sexta também, e sábado normalmente as pessoas estão livres e podem voltar domingo. Claro que tem muita coisa para se ver no Rio de Janeiro, para passear aqui também no Rio, no domingo, na segunda, na terça, mas aí fica a critério de vocês. A gente vai estar quinta, sexta e sábado. Quinta a partir das 2 da tarde, sexta-feira a partir das 2 da tarde até 8h30 da noite e no sábado das 9 da manhã até a noite, o jantar comemorativo de encerramento do congresso, né? A previsão de término é por volta de 23 horas, mas vocês poderão ficar à vontade com os nossos DJs. Bom, e essa programação você pode acessar através do nosso site, não é? O site do Congresso, que está aí bombando, como a gente diz, né? E você pode acessar esse site e se inscrever, não é? Se você vai só se inscrever no Congresso,
não tem custo nenhum, você não vai pagar nada, mas precisa se inscrever. É importante para que a gente possa dar a você um certificado, um crachá, né? E reserve um lugar para você se sentar, porque os lugares são limitados. Daí a gente está sempre enfatizando aqui, olha, se inscrevam logo, né? Mas se você quer participar do congresso e, além disso, você quer levar uma lembrança para casa, uma linda sacola com um bottom, com chaveiro, com uma pasta, com um bloco, com caneta, com uma porção de presentes, aí você tem que adquirir o que nós chamamos aqui de ingresso, né? Mas na verdade é o tal do kit com essas lembranças todas. E se você quer o kit e também participar do jantar de encerramento, você clica aqui no comprar e você se inscreve, aí vai para um site de segurança, onde você vai utilizar seu cartão de crédito. Agora, nessa semana, você pode ainda parcelar em 2 vezes e se você tem crianças de até 6 anos, a entrada delas é gratuita no jantar. Mas se você tem filhos de 7 até 12 anos, eles pagam metade do jantar. E se você quer só o jantar, uma pessoa que vai com você, mas não quer participar do congresso, quer ficar passeando no Rio de Janeiro, e você compra separado para ela o jantar e o preço fica em R$280, também pode ser parcelado essa semana em 2 vezes. E aí tem também o hotel, né, que a gente está sempre recomendando que as pessoas que vêm de fora usem esse código promocional, Rácio Cristão para o Ibis Budget, lá de Botafogo, ou o Ibis Copacabana, posto 5, é o mesmo código promocional. É importante que você use esse código promocional para fazer a sua reserva. Por quê? Primeiro, porque você vai ter um desconto especial em função da negociação que nós fizemos com essa rede hoteleira. Segundo, é porque nós vamos disponibilizar às pessoas que se hospedarem tanto no Clube Militar, que já está esgotado, quanto nos hotéis Ibis, só de Botafogo ou de Copacabana, posto 5, nós vamos disponibilizar um ônibus gratuito para conduzir as pessoas para a sede mundial e trazê-las de volta com toda a segurança, levá-las também no jantar no Clube Militar no sábado à noite. Então é muito importante que você, ao se inscrever, ou melhor, ao reservar a sua estadia no hotel, você possa utilizar esse código promocional Rácio Cristão. Não esqueça disso, isso é muito importante. Bom, e também, se você tem dificuldade de acessar esse nosso hot site, como a gente chama, nós temos o nosso site, o nosso portal, A Razão, que é o portal do jornal A Razão, o jornal digital da Razão, e que você pode aqui navegar nesse site. E olha só que legal, você vai ter também no site da Razão, não só o regulamento para você participar. Gente, está chegando a hora, hein? Dia 3 de outubro encerram as inscrições para que você participe do congresso com a sua história, é a nossa história. Você compartilhar um áudio de até 3 minutos ou um vídeo com o celular na horizontal, a famosa posição deitada, né? Para que você possa participar do congresso. Nós vamos publicar, com a sua autorização, é claro, nós vamos publicar esse vídeo ou esse áudio durante os eventos do congresso. E você pode também, aqui, ao clicar dentro do nosso portal A Razão, se você clicar aqui, você vai para o site,
para o site para fazer a inscrição. Olha só o que eu fiz. Eu cliquei e ele veio para cá. Simples assim, não é? Então, façam isso. Entrem no portal A Razão, www.arrazão.org, e você aproveita para ler o jornal, as orientações que são publicadas, estão lá disponíveis, as reportagens, enfim, tudo que a gente publica no jornal A Razão, aconselhamentos, debates, programas, artigos, né? Caro leitor, editorial, história do racionalismo cristão, nossa razão de ser, comentário internacional, espaço jovem, tema da atualidade, vida espiritual na prática. E, aliás, tema da atualidade e vida espiritual na prática são artigos que nós desenvolvemos toda semana aqui para o portal, mas que não são publicados no jornal A Razão impresso porque não há espaço para tanto. Mas você pode ler aqui um tema da atualidade, observação válida, avanço indevido, interesse pela vida, multiculturalismo e espiritualidade. Olha só, tem muita coisa. São centenas de artigos que estão aqui publicados e você pode ter acesso assinando o nosso portal www.arrazão.org. É só você clicar aqui, né? Seja assinante, e você pode assinar, se você é do Brasil, da Europa, demais países, você clica aqui se você é do Brasil, ou se você mora na Europa aqui, e se você mora nos Estados Unidos ou demais países, você clica aqui, tá bom? E assine o nosso portal e você vai ficar por dentro de tudo o que é publicado no nosso portal, no nosso jornal digital A Razão. Gente, o jornal A Razão foi fundado em 1916. Olha só, estamos aqui renovando informações, conhecimentos através deste longevo veículo da espiritualidade. O único no mundo, hein? Saibam disso. Bom, mas continuando aqui com a nossa conversa, voltando ao nosso tema de hoje, mas antes dele, um convite aqui para vocês estarem conosco amanhã, a partir das 19h10, abrimos a sala, tanto pelo Zoom, quanto aqui pelo canal do YouTube, quanto pelo Facebook, não pela nossa querida Rádio A Razão, para onde estamos transmitindo agora também, mas você participa da nossa reunião pública à distância. São a soma das casas racionalistas cristãs, neste horário, as filiais, os correspondentes, que se somam à sede mundial para juntos realizarmos a nossa reunião pública à distância e, assim, nós transmitirmos conhecimentos sobre a espiritualidade autêntica, divulgada, defendida, proposta pelo racionalismo cristão. Participe, assista a nossa reunião pública à distância amanhã, aqui em nosso canal no YouTube, ou no Facebook, onde você está nos vendo agora, ou mesmo pelo Zoom, que o link é publicado aí nos grupos de WhatsApp. E, por certo, se você não participa de um deles, comece a participar e você também terá esse ID, como se fala, né? Para poder participar pelo Zoom, se você preferir. Bom, voltando aqui ao nosso tema, as decepções podem ensinar. O que você acha? Já aprendeu na vida com alguma decepção? Quem não, né? Quem já não aprendeu? Olha, mais cedo nós recebemos aqui mensagens pelo nosso WhatsApp, mais 55 21 99722 7845, e anotamos aqui, vamos reproduzir. Vocês querem ver o vídeo produzido com a ajuda da inteligência artificial? Se quiserem, coloquem aí no chat, daqui a pouco a gente publica aí para vocês. Mas voltando aqui, as decepções podem ensinar. Nós tivemos mais cedo aqui
o Marechal Gerson Santana, da sede mundial, ele diz aqui: as decepções podem machucar, mas também ensinam, e esse aprendizado ninguém tira de nós. O importante é transformar a dúvida em reflexão, e a reflexão em certeza de que você pode seguir mais firme e mais consciente. Perfeito, Marechal. O Gilson Moura, lá de Santo André, diz que com a lucidez temos a capacidade de entender com clareza os dilemas cotidianos. Assim, conseguimos aprender com as decepções. Por outro lado, se não tivermos a mente aberta e o autoconhecimento, até as coisas boas que acontecem na vida podem ser prejudiciais ao viver. Olha só, filósofo Gilson aqui. Então, servido tomar uma água fluidificada, foi fluidificada pelo astral superior quando estávamos fazendo a limpeza psíquica. Uma delícia, recomendo. Vocês coloquem água potável na mesa, num copo, como eu fiz, quando vocês estiverem fazendo as irradiações, e automaticamente o astral superior fluidifica todo o ambiente. Por que não vai fluidificar sua água, não é verdade? O Antônio Carlos, lá de Cachoeiro, diz que, sendo a Terra um mundo feito não só de prazeres e benesses, mas de contrariedades e perdas, os indivíduos mostram seu real valor justamente ao superarem as adversidades com raciocínio lúcido e vontade forte. O racionalismo cristão ensina o que as pessoas precisam aprender para bem conduzir sua vida e levar de vencidos os embates que lhes ocorram, porque passam a pisar pelo caminho da espiritualidade com segurança ao agirem com a luz da razão que o fortalecimento e o esclarecimento espiritual proporcionado pelo racionalismo cristão. O Homero de São Paulo diz que a decepção, embora dolorosa, pode ser vista como um sinal de amadurecimento espiritual, um processo natural de aprendizado da vida. Ajuda a distinguir a verdade da ilusão, permitindo que a pessoa se alinhe com o que é real e genuíno em sua jornada espiritual. Ela nos ensina a focar nas coisas boas em vez de deixar-se consumir pela negatividade. Muito bom, tô gostando aqui, o pessoal tá afiadíssimo, como eu costumo dizer, e a Maria Silva Fernandes, que também é apoiadora do Solar Luiz de Matos, diz que quer muito ver o vídeo. O Luiz Carlos Pereira também diz que sim, José Arnaldo Schwann diz que sim, a Liane Oliveira também diz que sim. Legal, legal. O Tiago Figueiredo, também apoiador do Solar Luiz de Matos, também diz que sim. Que legal. Bom, então, se vocês querem ver o vídeo, vamos a ele. Só antes eu queria aqui mostrar o comentário do Emir Siciliato, lá de Santos, porque ele é de Tatuí. E sábado agora, às 10 horas da manhã, a filial Tatuí vai estar comemorando 100 anos de sua fundação. Gente, 100 anos! Não estou falando 100 dias, não. 100 anos mantendo uma casa racionalista cristã pujante, elevada, ajudando a todos aqueles que adentram as suas portas para levantar corpos e confortar almas. E, sem dúvida nenhuma, um trabalho magnífico feito pela militância da filial Tatuí nesses últimos 100 anos. E estaremos lá, junto com os amigos Zenani, todos os amigos da região também, Isabel e demais queridos amigos da filial, para juntos comemorarmos esta tão importante data para a história do racionalismo cristão. Mais uma casa centenária. Bom, aí o Emir Siciliato, que é de Tatuí, por isso que eu lembrei aqui de falar da comemoração do próximo sábado, ele diz o seguinte: lucidez é o mesmo que esclarecimento, não é, presidente? Mais ou menos, Emir. Acho que não. Lucidez é clareza, né? Clareza espiritual, clareza mental que se tem que ter diante
das situações da vida. Agora, o esclarecimento, ele vai além da lucidez, porque ele é resultado da assimilação consciente que a gente faz dos princípios espiritualistas, por exemplo, que absorvemos do racionalismo cristão e na prática do dia a dia aí, né? Então, são coisas aparentemente parecidas, alinhadas, mas não é a mesma coisa. Bom, mas aí voltando aqui ao texto do Emir, ele diz: só mesmo a lucidez para nos fazer superar este momento de grandes desafios que passa o planeta escola Terra. É verdade. E aí ele cita Augusto Cury, um escritor brasileiro que diz: quem não souber dar um choque de lucidez em sua emoção e em seus pensamentos, jamais poderá dizer que é autor da própria história. Muito bom, muito bom. Bom, prometi a vocês, então, atendendo aqui a 1 milhão de um pedido, não, tem muitos pedidos, vou aqui mostrar o vídeo da inteligência artificial dizendo que a vida não castiga. Escolhemos esse vídeo hoje exatamente porque tem tudo a ver com o tema das decepções, né, que elas podem ensinar. Então, prestem atenção. Racionalismo cristão. Momento de reflexão. Há momentos em que a vida parece dura, até injusta. Mas cada situação difícil traz consigo uma mensagem, um ensinamento, uma reflexão. Nada acontece por acaso. A vida não castiga, ensina. O que muitas pessoas entendem como sendo castigos, o racionalismo cristão explica como sendo ensinamentos da vida, ensinamentos necessários para o fortalecimento, esclarecimento e evolução do espírito. Estamos na Terra para evoluir, e a evolução exige experiências, umas agradáveis, outras desafiadoras. Pela lei de causa e efeito, tudo o que fazemos, pensamos ou sentimos gera consequências. Não é punição, é resultado consequente das nossas ações. Se a dor é sinal de que algo precisa ser compreendido, ajustado e superado. O espírito cresce e evolui quando enfrenta dificuldades, compreende os próprios erros e, com coragem, corrige as suas imperfeições. Por isso, não vale a pena sentir revolta e achar que existem castigos. Vale muito mais a pena refletir, estudar, para compreender os porquês da vida e assim evoluir. Racionalismo cristão fortalece, esclarece, espiritualiza. Gostaram? Esperamos que sim. E se gostaram, deixe o seu like, né? Deixe o seu joinha aqui no nosso chat aqui, gente. Olha só, onde vocês também podem responder aqui a nossa enquete. Vocês já responderam a enquete? Tá muito simples, né? Então, aproveitem e respondam a enquete também. Olha, nós temos o jornal A Razão deste mês de setembro e eu gostaria de mostrar a vocês as manchetes do jornal A Razão. Já mostrei o portal, não é, do jornal digital, www.arrazão.org, e agora vamos mostrar as manchetes do jornal A Razão para vocês no mês de setembro.
Leia no jornal A Razão deste mês de setembro. Salvem nossas crianças. Fortaleça seu espírito. Há 2 caminhos a seguir, o do bem e o do mal. A escolha é sua. O significado e os ensinamentos dados pelo racionalismo cristão. Somos espíritos com experiências em corpo humano. Tenha pensamentos de valor e otimismo e sinta as melhoras. Se você se sente perdido, saiba que há sempre o caminho certo a seguir. Todos os problemas humanos são espirituais. Esclarecer é a solução. Uma orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Somente a espiritualização pode eliminar as mazelas da sociedade. Em sábias palavras, Maria Cotas, viva as mulheres. Na sessão Olá, caro leitor, Gilberto Silva, presidente do racionalismo cristão. Como buscar a aliança mais sadia entre corpo e espírito? A razão criança e por que brincar é tão importante? Agora os assinantes do jornal A Razão têm acesso ilimitado ao conteúdo do portal A Razão e muito mais. Leia, assine, colecione o jornal A Razão. Acesse o nosso portal arrazão.org. Jornal A Razão, o único no mundo a veicular a autêntica espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão. Acesse o nosso portal www.arrazão.org e tenha acesso a todas as informações sobre a espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão e divulgada pelo jornal A Razão. Falar em espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão, temos uma crônica para vocês. Todo programa é uma crônica nova, né? E a crônica de hoje é Instrumento de Ampliação da Consciência. O que é isso? Olha só, nós valorizamos o esclarecimento espiritual não como fuga da realidade, mas como instrumento de ampliação da consciência, capaz de reformular paradigmas, elevar critérios e sustentar escolhas coerentes, mesmo em meio à instabilidade do mundo. Espiritualidade não é fuga, muito pelo contrário. Querem ver? Então, deem uma espiada na nossa crônica do dia. Vamos lá? Olá, amigos! Esperamos que esteja tudo bem com vocês. Em nossa crônica do dia, vamos falar sobre vontades e vontades. A vontade é uma força poderosa capaz de mudar destinos, redirecionar caminhos e definir modos de vida. Mas, como toda capacidade humana, ela se manifesta em diferentes níveis. Por isso é justo dizer, há vontades e vontades. Nem toda vontade é moralmente digna, nem toda inclinação tem a firmeza necessária para sustentar uma vida virtuosa e voltada para o crescimento espiritual. Existem vontades frágeis, passageiras, que surgem na pessoa como um sopro e desaparecem diante da primeira dificuldade. São vontades sem raízes, sem fundamento, que não resistem ao peso das responsabilidades nem à disciplina necessária para qualquer construção interior. Em contrapartida, há vontades que nascem de um centro ético e espiritual mais profundo.
Essas resistem às intempéries da vida, mantêm-se firmes e seguem uma lógica que vai além dos caprichos do momento. São vontades que permanecem não por teimosia, mas por fidelidade consciente aos princípios da espiritualidade. Caminham com um propósito claro, não se perdem em discursos vazios e se afirmam na simplicidade dos atos corretos. Não precisam da aprovação pública, porque já estão comprometidas com algo maior que a opinião passageira das multidões. As vontades fracas se alimentam de promessas que nunca se cumprem. Gostam mais das palavras do que das ações. Permanecem à vontade nos salões do discurso, mas evitam descer ao chão das decisões. São essas as vontades que povoam debates em redes sociais, inflam egos, mas não produzem gestos concretos. Diante do primeiro obstáculo, recuam. Quando é preciso renunciar, justificam-se. Quando a responsabilidade se impõe, se calam. São sombras de vontade, simulam querer, mas não têm substância. As vontades firmes, ao contrário, dispensam barulho, trabalham em silêncio, alimentadas por convicções mais altas e ideais que não se corrompem pelo fácil ou pelo aplauso. Têm direção e propósito, sabendo que a verdadeira força de vontade não está em falar, mas em realizar. Não enfeitam discursos, constroem realidades. E quando se iluminam pela espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão, tornam-se não só eficazes, mas também justas, nobres e transformadoras. Agem discretamente, mas deixam atrás de si um rastro de coerência, edificação e sentido. Um exemplo ajuda a compreender. Thomas Edison, além de inventor genial, foi um modelo de vontade aplicada com clareza, paciência e senso de missão. Enfrentou fracassos, limitações técnicas e a descrença de muitos. Mas sua motivação não era fama ou riqueza, era a convicção de que a ciência devia servir à vida e de que a luz elétrica era um bem a ser compartilhado com a humanidade. Edison não buscava êxito como triunfo pessoal, mas como realização de uma intuição profunda, a de que o conhecimento poderia dissipar a escuridão física e simbólica em que vivia a sociedade. Sua vontade nesse sentido foi mais do que científica, foi ética e espiritual. Não improvisou, construiu, deu à técnica um rosto humano e à invenção um sentido coletivo. Sua trajetória foi um testemunho de como uma vontade clara, persistente e elevada pode transformar o mundo. Vontades assim não surgem do nada, nascem em almas que se educam na ética, amadurecem pela reflexão e se iluminam pela espiritualidade. Exigem esforço, disciplina e uma convicção ativa que transforma querer em gesto e gesto em legado. Nos tempos atuais, marcados pela pressa e pela superficialidade, é essencial distinguir entre o desejo que se esgota em si mesmo e a vontade que se eleva, firme e silenciosa, desde o interior do ser. A vontade espiritualizada não é um desejo intensificado, mas uma força muito maior, mais profunda e digna. Entre o impulso que se rende aos sentidos imediatos e a força interior que nasce da lucidez da consciência, fiquemos com esta última, a vontade que não só deseja, mas realiza, que não apenas fala, mas constrói, que, firme na ética e viva na alma, inspirações, edifica com constância e contribui para um mundo mais justo e equilibrado. Como vimos,
há vontades e vontades, mas, acima de tudo, há escolhas. Escolhas que não apenas moldam o rumo dos acontecimentos, mas revelam o sentido que deles se extrai e a grandeza, ou pequenez, com que se atravessa o tempo. Escolher uma vida orientada por valores espirituais, como são os defendidos pelo racionalismo cristão, em que o querer se submete ao bem e a ação se alinha à verdade, é escolher viver sob a luz de algo verdadeiro, uma luz que nunca se apaga. Então, vocês já responderam a enquete? A pergunta é: as decepções devem ser vistas apenas como fatalidades, sem nenhum valor formativo ou educativo? Sim ou não? Respondam aí. E o nosso tema central, estamos falando sobre as decepções podem ensinar. Então, será que sim? Será que não? Vamos aprender com elas? Mais cedo, recebemos aqui mensagens da Nádia Vieira, lá de São João de Meriti, dizendo que, ampliando a visão sobre o prisma da espiritualidade, constatamos que as decepções e os reveses são oportunidades de crescimento espiritual. Luísa Faria, São João também de Meriti, por estarmos vivendo neste planeta repleto de diversidades e adversidades, sofremos decepções e contrariedades que independem da nossa vontade, mas temos inteligência e raciocínio para aprender com o insucesso. Com resiliência e autodomínio, minimizar o errado e maximizar o certo. A Marise Faria também, Faria de Vicente Carvalho, sim, respondendo sobre as decepções. Sim, elas são grandes fontes de ensinamentos. A Gil Tenório de Limeira, quando aprendemos com as decepções, crescemos espiritualmente. Paulo César Preza, da Sede Mundial, nunca deveremos deixar que decepções atrapalhem nossa evolução, e sim que possam sempre servir como grandes ensinamentos. Liana Oliveira, de Belo Horizonte, muitas vezes a decepção ensina mais que o sucesso, pois quem alcança um objetivo desejado se sente realizado, mas sem tirar nenhuma lição, poderá até se corromper. Simone Batista, quem nunca se decepcionou, ela pergunta. Provavelmente a maioria dos seres humanos já passou por alguma decepção. É muito comum e sem dúvida alguma. Então, vamos lá, vamos à nossa reflexão aqui sobre o tema aqui, né, central, as decepções podem ensinar. Vamos lá. Olá, amigos! Esperamos que esteja tudo bem com vocês. Bem, em nossa crônica do dia, vamos falar sobre instrumento de ampliação da consciência. Em períodos de instabilidade como os que marcam o atual, é comum que muitas pessoas, inquietas diante das incertezas da vida, busquem na espiritualidade significados mais firmes e profundos para a existência. Essa busca, porém, ainda é mal interpretada em certos círculos que confundem a espiritualidade com fuga disfarçada, devoção cega ou crenças desligadas da razão e das responsabilidades do viver. Essa visão limitada desconhece o verdadeiro papel da espiritualidade autêntica, como aqui o racionalismo cristão defende, que longe de alienar,
ela fortalece a responsabilidade individual e o compromisso com a vida. Não afasta da realidade, mas amplia a percepção sobre ela. Quando enraizada em valores sólidos e sustentada por reflexão lúcida, a espiritualidade não retira o ser humano do mundo. Pelo contrário, devolve-o a ele com equilíbrio, ética e clareza interior. O conhecimento espiritualista que cultivamos através da nossa filosofia de vida não nos isola, mas nos chama a uma viagem para dentro de nós mesmos, para que possamos retornar à vida com mais lucidez e integridade. O esclarecimento espiritual, assim, deve ser visto como um instrumento de expansão da consciência, capaz de revisar paradigmas, ampliar critérios de julgamento e sustentar escolhas coerentes, mesmo em meio ao turbilhão da sociedade atual. Esse processo é silencioso, mas profundamente transformador. Ele não elimina dificuldades externas, mas muda radicalmente a forma como são vividas. O que antes parecia ruído e caos, sob a luz de uma consciência amadurecida, pode se revelar como convite a um realinhamento interior. A mente humana é como uma bússola coberta por névoa. Enquanto persistem o materialismo e a pressa, o verdadeiro norte permanece encoberto. Quando a névoa se dissipa, a dor deixa de ser vista como castigo e passa a ser mestra. O conflito, quando aceito, torna-se espelho de aspectos esquecidos de nós mesmos. E esse espelho, quando contemplado com humildade, transforma-se em mapa de autoconhecimento. Veja-se, por exemplo, alguém que perde uma posição de prestígio. A princípio, tomado pela frustração, descobre dentro de si uma força antes adormecida. Em vez de revoltar-se, decide redirecionar sua vida e reconhecer que seu valor não depende da validação externa. Aquilo que parecia fracasso torna-se matéria-prima de reinvenção ética, fruto de uma consciência mais desperta. Nesse movimento, o esclarecimento espiritual que nos proporciona o racionalismo cristão também mostra que relações humanas sólidas precisam apoiar-se em valores superiores. Quando regidas por interesses imediatos, esvaziam-se de sentido, mas quando inspiradas por ética, respeito e empatia, transformam-se em caminhos de crescimento mútuo e promoção do bem comum. Onde reina o egoísmo, a convivência empobrece, mas onde florescem justiça e solidariedade, os vínculos libertam e elevam. Ampliar a consciência não é acumular informações nem usar linguagem sofisticada, é aprender a ver de forma mais integrada, escolher com mais clareza. É ter a coragem de desapegar-se do que não serve e reconstruir com humildade. É reconhecer que não há evolução sem renúncia, nem clareza sem revisão de conceitos e paradigmas. Toda ampliação de consciência exige, em alguma medida, abandonar ilusões. Elas podem oferecer conforto momentâneo, mas não sustentam o equilíbrio e a harmonia interior por muito tempo. Num mundo onde valores são trocados por interesses e a verdade por aparências,
A consciência esclarecida é bússola. Não elimina o sofrimento, mas previne a queda moral. Por isso é indispensável. A vida pede lucidez, e esta só pode ser cultivada com esforço e sinceridade interior. A espiritualidade entendida como aprofundamento da realidade é o que mantém a clareza, dá forças para escolher o bem mesmo quando é difícil, para ser íntegro mesmo em meio à fragmentação e para viver com propósito e sentido, e não apenas reagir aos estímulos do mundo. Amigos, em tempos de tantos conflitos e ruídos, a consciência esclarecida é silêncio que escuta. Em tempos de dispersão, é foco que orienta o caminho. E em tempos de dúvida, é clareza que sustenta, como nos ensina o racionalismo cristão. Gostaram da reflexão? Esperamos que sim. Olha, bom, se gostaram, deixe o like aí, não é? E não se esqueçam que amanhã estaremos aqui em nossa reunião pública à distância. E se você quiser participar com perguntas nessa reunião pública à distância, tirar sua dúvida em relação a algum ensinamento do racionalismo cristão, ou mesmo se você precisar de uma orientação para algum problema que você está vivenciando, mande um WhatsApp para +55 21 99722 7845 e nós, claro, preservaremos a sua identidade, não revelaremos o seu nome, mas traremos aqui a situação para que a presidência da reunião possa então discorrer sobre a solução, sobre o problema, sobre sua dúvida e à luz dos ensinamentos do racionalismo cristão. Bom, falar em luz dos ensinamentos, vamos à orientação do nosso mestre da espiritualidade, Humberto Rodrigues. Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Os seres humanos passam por situações difíceis em suas vidas a todo momento. Uns enfrentam com sabedoria as dificuldades próprias deste mundo, enquanto outros, não conseguindo raciocinar com clareza, se deixam envolver por pensamentos negativos e sentimentos de fraqueza, ao não encontrarem soluções adequadas para os problemas cotidianos. É importante saber que os seres humanos são espíritos em evolução de posse de um corpo físico e, nessa condição, possuem atributos naturais e faculdades espirituais perceptivas e decisórias que os habilitam a tudo enfrentar e vencer no dia a dia. Com o esclarecimento proporcionado pelo racionalismo cristão, fica mais fácil terem a serenidade necessária para esse enfrentamento e a vontade como força motora das vitórias a serem conquistadas sem desespero, revolta ou inconformismo. As pessoas se enfraquecem espiritualmente em razão da forma negativa como vibram seus pensamentos, tornando-se inseguras no convívio diário. Sempre afirmamos que o inter-relacionamento humano equilibrado e harmonioso é condição básica para a evolução espiritual. Isso não significa dependência recíproca, pois os seres humanos, na condição de emanações individualizadas da inteligência universal, são livres de qualquer dependência ou sujeição. Possuem, portanto, livre-arbítrio, a capacidade de tomar as próprias decisões e se responsabilizar por elas. Não queremos dizer, porém,
que as pessoas não devam trocar ideias entre si, ou não tenham a humildade de ouvir as mais confiáveis e experientes, obtendo delas as opiniões que ajudam na tomada de decisões sem qualquer temor ou possibilidade de arrependimento, porque serão sempre viáveis, seguras e consequentes. Sendo assim, estudem a espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão em seus conceitos e princípios e ponham em prática sua disciplina fortalecedora da alma, para que possam evoluir espiritualmente ao conduzirem a vida e os desafios que ela apresenta com o necessário aproveitamento. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Gostaram? Olha, gente, tem muitas pessoas que querem contar a sua história com o racionalismo cristão. Chegou a hora é essa, de você contar, compartilhar a sua história. Grave um vídeo, ou se for gravar um vídeo, grave assim, nessa posição, na horizontal, como esta senhora está fazendo aí no vídeo. E se você vai só gravar um áudio, não tem problema, você nos manda o áudio pelo WhatsApp e entra lá no regulamento, né? Você vai ver que o WhatsApp é para mandar para mais 55 21 999 49 2193 e você compartilha a sua história com o racionalismo cristão, porque a sua história é a nossa história. Portanto, você vai participar sim do Congresso Mundial do Racionalismo Cristão, mesmo não estando presente. Esperamos que você esteja, mas e se você estiver, lógico que você vai se ver também, ou no telão, ou através dos microfones que nós vamos publicar. Também pela Rádio A Razão, também pelos nossos podcasts, enfim, você vai participar do nosso congresso com a sua história. Conte, é muito importante. Pode não ser sua, pode ser da sua mãe, pode ser do seu pai, dos seus avós, enfim, conte a sua história. E agora a enquete, não é? Mais cedo perguntamos aqui, as decepções devem ser vistas apenas como fatalidades, sem nenhum valor formativo ou educativo? E vocês já perceberam, né? A maioria aqui aceitou, a resposta é não. Felizmente, grande parte das pessoas aqui acertou a resposta, né? E nós dissemos que no texto da nossa reflexão, nós dissemos as decepções podem se transformar em degraus de evolução, quando não vistas como fatalidades, mas como instrumentos legítimos da vida para superar o egoísmo, a vaidade, a irresponsabilidade, a autoconfiança exagerada e o materialismo. Logo, o texto argumenta consistentemente que as decepções não devem ser reduzidas a meras fatalidades, mas sim encaradas como oportunidades de crescimento. O texto do nosso tema de hoje enfatiza que, sob a perspectiva espiritual do racionalismo cristão, as decepções funcionam como um filtro das percepções, que rompe ilusões e obriga a uma reflexão profunda, levando à lucidez e à evolução interior. É isso. Amanhã tem mais. Estaremos aqui esperando vocês para a nossa próxima conversa aqui, que na verdade será a nossa reunião pública à distância. A nossa RPD de amanhã, estaremos a partir das 19h10 esperando vocês aqui. Uma boa noite, bom descanso, que vocês tenham bons sonhos, bom sono e até a volta. Se inscrevam no congresso, aproveitem agora.